Muito bem, Samuel. Muito obrigado aí, Samuel. Samuel Fernandes, né, aluno de pesquisador, na verdade, de pós-doutorado da Universidade de Illinois. Já estava contando aqui, está há 5 anos na universidade. O Samuel é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Federal de Lavras. E hoje vai compartilhar um pouquinho do seu tempo, um pouco do seu conhecimento sobre uso de simulação para entender correlações, de modo geral, correlações genéticas principalmente. Samuel, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fique à vontade para usar seu tempo e compartilhar com nós aí ó, o seu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade, professor Roberto. Eu tenho feito alguns trabalhos interessantes aqui, tive a felicidade de trabalhar com muita gente boa aqui em Illinois e é um prazer compartilhar, especialmente de volta no Brasil. Já tem algum tempo que eu estou aqui, então é legal compartilhar isso aqui com o pessoal do Brasil também. O título, eu coloquei aqui Leveraging Computer Simulations to Understand Trade Correlation, mas, na verdade, eu vou caminhar um pouco numa linha diferente aqui na apresentação, mas espero explicar o porquê desse título. Primeiro, quero falar um pouco da minha motivação para trabalhar com o que eu tenho trabalhado aqui, e falar do pacote que a gente desenvolveu para simulação, Simple Phenotypes, falar de 2 casos de estudo que a gente teve aqui com o pacote, 2 papers que a gente produziu, esse de PCD-WOS e um outro paper onde a gente compara LD e pleiotropia, e aí mencionar somente uma situação de pesquisa que a gente tem aqui de multivariate GWAS e multivariate genomic selection. Eu comecei meu trabalho nessa área aqui em 2014, quando eu saí de Lavras para fazer o doutorado sanduíche com o professor Patrick Brown, aqui na Universidade de Illinois, e aí ele tinha uns dados bacanas de sorgo biomassa, e não estava aplicando seleção genômica, nem nada do tipo. Eu trabalhava mais com mapeamento, com GWAS, e aí ele me disponibilizou esses dados, e assim que eu voltei para Lavras para concluir o doutorado, e discutindo aí algumas possibilidades com o Caio, a gente fez essa colaboração bacana aqui, esse paper que a gente publicou na TAG, e foi um paper que abriu alguns caminhos bem interessantes, principalmente para mim, nesse paper a gente detectou que a seleção genômica multivariada, ela aumentava em comparação com um single trait, em até 50% a acurácia de predição. Então, foi um paper legal. A partir desse paper, eu voltei para Illinois em 2017, no início de 2017, e aí tenho feito mais trabalhos na área de seleção de GWAS. Eu vim aqui da primeira vez para até aprender mais a seleção genômica, porque na época não era tão implementada em Lavras, e assimilar da mesma forma no início de 2017 eu vim fazer pós-doutorado mais na área de GWAS. Então, alguns trabalhos estão começando a sair agora, tem muito trabalho bacana com o pessoal de Cornell e outras universidades. Daí, eu comecei a participar das reuniões do laboratório do professor Alex Lipka, e a gente viu algumas possibilidades interessantes. Ele tinha esse projeto aí para estudar arquitetura genética em milho, e aí tinha uma possibilidade de implementar uma análise multivariada, uma GWAS multivariado no Tesson. Eu comecei esse pós-doc fazendo esse trabalho. Eu vou mostrar um pouco rapidamente sobre isso à frente. E aí, a partir desse trabalho, a gente precisava validar essas análises, ver que elas estavam realmente funcionando. Então, a gente precisava de simulação. Para isso, eu peguei alguns scripts iniciais que eles tinham aqui para simular single trait, e eu desenvolvi esses scripts mais para simulação de dados multivariados. E a partir daí, a gente decidiu fazer
tornar esses scripts num pacote do R e explorar isso mais. Então, em dezembro de 2019, eu disponibilizei no Khan e no GitHub também, e tem tido o pessoal tem dado um feedback bem legal. Então, felizmente, depois de algum tempo, demorou um pouquinho, mas, enfim, foi publicado. E agora a gente já tem alguns trabalhos saindo em que a gente está utilizando esse pacote. Então, tem sido uma experiência bem bacana. Esse pacote, eu vou resumir como é que ele funciona aqui. Essa figura um pouco cheia de detalhes, mas basicamente a gente tem uma função que é essa create phenotypes, e ela aceita tanto HapMap, VCF e alguns outros formatos, GDS, em um arquivo único ou em vários arquivos separados. A gente simula single trait e multi-trait. E multi-trait tem 3 situações que a gente simula: pleiotropia parcial e o linkage disequilibrium, que a gente chama de Spear's pleiotropy. E, além disso, a gente implementou modelos aditivos e dominante epistático de simulação. No momento, só a epistasia aditiva está implementada, mas a gente imagina que logo vamos poder implementar outras possibilidades nesse aspecto. Uma vez que você escolhe o tipo de arquitetura genética e de modelo de efeito que você quer simular, você tem algumas outras opções. Embora eu esteja falando aqui em passos, isso aqui é tudo feito numa situação, numa função única, essa create phenotypes. Você seleciona todas essas opções de uma vez. Você pode, no pacote, controlar a correlação, ou deixar que a correlação seja meramente um produto dos diferentes efeitos diferentes efeitos aditivo, dominante epistático e a frequência alélica. Além disso, há a opção para simular, se você tem 100 repetições, por exemplo, você pode simular as 100 repetições tendo o mesmo SNP, sendo o QTN nas 100 repetições, ou você pode, a cada repetição, selecionar um SNP diferente para ser o seu QTN. Além disso, a gente tem a opção de usar um modelo geométrico, onde se você tem 10 QTNs, por exemplo, você pode selecionar o primeiro QTN com efeito 0,2, o segundo QTN com efeito 0,2 ao quadrado, o terceiro 0,2 ao cubo e assim por diante. Ou você pode selecionar uma quantidade de QTNs que você quer controlar, e aí você usa como input uma quantidade de efeitos um efeito para cada QTN que você está simulando. Além disso, a gente obviamente controla a herdabilidade. A herdabilidade, com base na herdabilidade, a gente estima, a gente simula os erros. Então, em resumo, tem os QTNs aqui, de 1 a N, e tem o valor aditivo, o valor dominante, o valor epistático. Com base na soma disso tudo, a gente tem o valor genético, mais o erro que é gerado com base na herdabilidade, a gente tem os fenótipos. Esses modelos de simulação multivariada, só que eu vou tentar explicar rapidamente o Spear's pleiotropy, principalmente, que é o menos comum, mas o modelo pleiotrópico é mais simples, é onde a gente tem 2 traits, eles são controlados pelos mesmos QTNs. Nesse caso, eu estou considerando um pool de 20 SNPs. No parcialmente pleiotrópico, a gente tem um pool de 20 SNPs novamente, só que 4 QTNs sendo pleiotrópicos, 7 controlando somente o trait
o trait J e o I9 controlando o J prime. E o Spurious Pleiotropy, ou LD, a gente tem os 20 SNPs novamente. Embora eu esteja falando de SNPs, você pode utilizar outro tipo de marcador também para simular. Nesse caso, você tem que 10 QTNs controlando cada um dos traits individualmente, e aí cada um desses 10, ele está ligado a um SNP intermediário. Isso foi feito pensando nesse paper que saiu em 2013, onde ele mostra explicitamente o que é essa Spurious Pleiotropy. Você tem aqui uma variante aqui no meio e tem os dois QTNs flanqueando esse SNP. Não há pleiotropia, mas esse SNP pode ser falsamente entendido como pleiotropia. Aqui é só um resumo de como é que os efeitos são atribuídos. Nas colunas aqui tem os genótipos codificados como -1, 0 e 1. Os efeitos aditivos, menos A, o efeito positivo aqui do alelo positivo do azão, no caso, seria A, e dominante, o heterozigoto tem o efeito D e o homozigoto tem o efeito 0. E no caso da epistasia, você tem aqui o outro loco, onde, no caso, o azinho, com azinho seria um efeito e o azinho em um loco e o azão no outro loco teria o efeito o E negativo. Então, só para mostrar rapidamente um exemplo da simulação, o pacote é razoavelmente rápido. Aqui eu estou usando um computador com 8 GB de RAM, e eu vou simular aqui 1000 simulações no meu computador pessoal. Estou utilizando o banco de dados que vem no pacote já, uma porção do Maze 282 dataset. Ele está codificado em 0, 2, 0, 1 e 2, mas o próprio pacote pode recodificar isso aí. Tem os efeitos aditivos, o número de QTNs aditivos, o número de QTNs dominantes, o número de traits, nesse caso, 1000 simulações, e há uma série de opções quanto ao formato de output dos resultados, e o modelo aditivo e dominante, nesse caso. Então, como esse exemplo mostra aqui, é relativamente rápido para simular 1000 experimentos. E ele tem esse log file que mostra um resultado da readabilidade, mostrando que aqui na simulação dos traits a readabilidade está bem próxima do valor que eu pedi lá quando rodei a minha função. Eu tenho aqui os genótipos, eles são salvos, os genótipos, os QTNs utilizados como genótipo, como os SNPs utilizados como QTNs são salvos aqui em um arquivo, e os fenótipos são salvos podem ser salvos numa pasta separada, como essa de fenótipos, e aqui está no formato utilizado no Tessel, onde a primeira coluna são os genótipos e as 3 próximas colunas são os dados em si, simulados. Aqui em uma outra máquina eu fiz um teste da velocidade. Vocês podem ver que, no geral, para simular 1000 experimentos, em média, levou menos de 25 segundos. Isso é considerando que os genótipos já estejam em formato numérico. Se for HapMap ou VCF, alguma outra coisa que requeira uma conversão, pode demorar um pouco mais. Aqui, não adianta nada a simulação ser rápida se ela não estiver simulando corretamente. Para mostrar isso, a gente tem aqui uma arquitetura genética de pleiotropia, e aqui estão os QTNs utilizados como os SNPs utilizados como QTNs,
como vocês podem ver, eles estão identificados aqui nesse GWAS, onde eu simulei 2 traits, e eu identifiquei uma GWAS multivariado aqui, utilizando esses 2 traits. Da mesma forma, o modelo de pleiotropia parcial, identifiquei os 3 QTNs, e no caso da Spears Pleiotropy, esses QTNs também são identificados aqui. Eu comparei o nosso pacote com alguns outros que já são também conhecidos, como o AlphaSIM-R, só para mostrar que sobre as situações em que eles simulam coisas iguais, o mesmo tipo de arquitetura genética, os resultados são iguais. Não é nem que a correlação entre os dados simulados seja 1. De fato, todos os valores foram iguais no modelo aditivo, dominante e epistático nesses 2 pacotes. Da mesma forma, eu comparei com outro pacote chamado SIMF e um outro pacote chamado Phenotype Simulator, que nesse último caso, somente o modelo aditivo é comparável nos 2 pacotes. Essa comparação é para mostrar que a nossa simulação ela está de acordo com o que outros pacotes também simulam, e além disso, a gente implementou algumas outras opções, como, por exemplo, a Spears Pleiotropy. Um dos casos em que a gente testou para valer a simulação foi nesse paper que a gente publicou na Plant and Cell Physiology. A gente testou aqui com dados reais e dados simulados. Já se sabia que da possibilidade de efeitos pleiotrópicos entre maize leaf, a folha e a inflorescência no milho. Então, a gente queria verificar isso de fato usando dados públicos e também utilizar a simulação para testar a true and false positive detection rate, né, tanto nos 2 métodos multivariados que a gente utilizou aqui, que foram o tradicional GWAS multivariado implementado no GEMMA e o PC-GWAS que eu vou mostrar um pouco mais. Então, nessa simulação, a gente utilizou o SNP 50K em mês como input. Foram 3 QTNs pleiotrópicos, variou entre 0 ou 2 SNPs QTNs específicos para cada trait. E os efeitos foram 0,9, 0,5 e 0,1. A gente utilizou um modelo de uma série geométrica aqui esse era o valor inicial. E a gente tem aqui também herdabilidade de variáveis de 0,9, 0,5, 0,2 e a gente simulou 100 repetições. Além disso, sobre a herdabilidade zero, a gente simulou 1000 repetições para ter a taxa de erro. Nesse estudo, a gente testou tanto a FDR de 0,5 e 10, de 5 e 10%, quanto o Bonferroni, um alfa de 0,05 ou de 0,1. E aí o true e false positivo foi considerado se o SNP detectado como significante estava numa janela de até 250 kb do QTN, a gente considerou como uma true detection, e se ele tivesse fora daquela janela de 250 kb, a gente considerou como false positivo. Então, a gente utilizou o GEMMA e o PC-GWAS foi utilizado no GEPIT. Esse PC-GWAS, ele consiste, não deve ser confundido com a utilização de componentes principais para efeitos de estrutura de população. Nesse caso aqui, o PC-GWAS, o que acontece? A gente pega os fenótipos padronizados e calcula os principais e obtém os componentes principais dos
dos fenótipos em si. E aí conduz um GWAS padrão univariado nos componentes principais. Eu estou focando mais nesse, quem porventura estiver interessado nesse trabalho, pode olhar lá os detalhes mais onde a gente utilizou dados reais, mas nesse caso aqui é mais para mostrar a utilização da simulação. Então, nesse caso, a gente obteve aqui a false positive rate e o modelo multivariado ele foi um pouco maior do que os outros, no entanto, todas as taxas de falso positivo eles estavam abaixo de 5%, como a gente esperava. No caso da taxa de detecção dos QTNs em si, quando a gente teve alta herdabilidade, 0,9 em todos os 3 traits, nas duas, né, pode ser observado aqui na figura A e F, no geral, não houve tanta vantagem da utilização do método multivariado. Se vocês olharem aqui esses 3 primeiros valores aqui, onde são o single trait analysis, eles foram bem próximos em si. Por outro lado, quando a gente teve uma situação de herdabilidades variáveis, principalmente com herdabilidades mais baixas, como esperado, a análise univariada ela não foi muito vantajosa comparado com a multivariada, ou seja, a análise multivariada mostrou um poder de detecção bem maior. Ou comparando o método do PCGWAS com o método multivariado de WAS mais comum, ou nesse caso o modelo misto multivariado, foram bem próximas às taxas de detecção aqui. Então, nesse método de PCGWAS, normalmente, o que a gente faz? A gente usa não necessariamente os primeiros componentes, mas pode ser utilizado todos os componentes principais e no caso desse paper, a gente removeu os componentes principais que tiveram a herdabilidade próxima de 0 e utilizou todos aqueles com maior herdabilidade para o caso dos dados reais, que no caso dos dados simulados a gente utilizou só 3 características. Além disso, a gente pode observar aqui nessa figura que o modelo de pleiotropia ele teve uma taxa de detecção um pouco maior do que o modelo de pleiotropia parcial, como a gente poderia esperar, considerando que há uma variância adicional aí. Além desse trabalho, a gente acabou tem esse trabalho aqui, quão bem modelo de WAS multivariado e univariado pode distinguir entre uma verdadeira e uma pleiotropia espúria. A gente já submeteu esse trabalho revisado, então a expectativa nossa é de que logo ele possa ser aceito e esteja disponível. Esse foi um trabalho bem interessante de fazer, principalmente foi bem, digamos assim, simples de desenvolver esse trabalho, uma vez que a gente já tinha um pacote que facilitava as simulações. No caso, aqui a pleiotropia, como a gente já conhece, é um loco controlando 2 características. E no caso da pleiotropia espúria, a gente tem 2 locos aqui, bem próximos um do outro, e que podem, de repente, ser interpretados como uma pleiotropia, mas que não é o caso. Então, a gente simulou utilizando dados de soja e milho, a gente utilizou dados já disponíveis também, e simulou um QTN controlando cada trait, aqui no primeiro caso de ligação. Numa segunda situação, utilizou um QTN só controlando os 2 traits.
E uma situação um pouco mais extrema, onde os dois traits são controlados por QTNs independentes, e para garantir que eles são independentes, a gente simulou os dois QTNs em cromossomos diferentes. Aí, a partir disso, a gente comparou a taxa de detecção com um modelo univariado e multivariado, semelhante ao trabalho anterior, onde a gente utilizou uma janela específica, determinada no LDDK, para milho e para soja. A gente utilizou dois valores diferentes. Se alguém tiver interessado nos valores especificamente, foram valores variáveis. Eu posso compartilhar esse valor depois da apresentação. O interessante desse trabalho, ainda para validar o nosso pacote, foi que aqui, se a gente observar, por exemplo, o LD entre os QTNs simulados. Aqui, o que a gente tem aqui? Primeiro, na primeira coluna, a gente tem os dois traits independentes. Na segunda coluna tem uma das situações de LD que são simuladas no pacote, ou seja, a gente tem duas possibilidades no pacote para simular o LD. Uma é essa LD indireto, como eu mostrei nas figuras anteriores, onde tem um SNP, um possível SNP no meio, e os dois QTNs, um upstream e outro downstream, controlando cada trait separadamente. Nesse caso, a gente testou dois valores de LD. E a gente tem também a possibilidade de um LD direto, onde o LD entre os dois QTNs e não entre o QTN e o SNP que está no meio. Então, e aí a gente tem a situação de pleiotropia, que foi simulada aqui também. Do lado direito aqui a gente tem os dois datasets utilizados, milho e soja, e duas frequências alélicas testadas também. As frequências alélicas, elas podem ser controladas no pacote também, um valor mínimo e máximo. Então, nesse valor aqui de 0,5, por exemplo, se observar, aqui tem cada QTN está controlando um trait diferente. Então, o azul está controlando o trait 1. Quando a frequência alélica foi 0,4, como pode observar aqui, ele em média está bem próximo de 0,4. No caso do LD indireto, a gente não controla especificamente a frequência alélica, porque o que é controlado é o QTN. Desculpa, é o SNP que está no meio. Então, como que acontece nesse caso da simulação? A gente seleciona o SNP que vai ser a causa do LD, nesse modelo indireto, e aí, com base naquele SNP, a função vai caminhar upstream até ela encontrar um segundo SNP que vai preencher aquele requisito de LD. A mesma coisa vai ser feita downstream. Então, a gente controla a frequência alélica daquele alelo alelo que está causando LD, mas não necessariamente dos QTNs. Mas mesmo assim, no geral, foi bem próximo do simulado. Aqui, por exemplo, nesse caso, está bem próximo de 0,5 como é desejado. Já nesse caso aqui, não foi devido ao método como é feito esse tipo de simulação. Por outro lado, quando a gente simula diretamente o LD entre os QTNs, o que acontece nesse caso? A gente seleciona um QTN, e o QTN do segundo trait, ele é selecionado só com base no LD. Então, é por isso que a gente vê aqui essa barra azul tá bem próxima do 0,4, como esperado. Já para o outro QTN, ela já está bem diferente, porque uma frequência alélica não é exatamente o parâmetro utilizado aqui. Nesse estudo, a gente pôde constatar algumas coisas interessantes. A primeira delas foi que,
quando você tem os dois traits independentes, aqui o que a gente tem? Essa coluna multi aqui, a gente considerou o caso em que uma análise multivariada detectou um dos QTNs, por exemplo, a gente utilizou a análise multivariada, nesse caso foi feita no GEMMA também, com o modelo misto. Então, se a gente fez a análise multivariada e detectou o QTN próximo, a gente detectou um SNP significante próximo do QTN controlando o trait 1, essa barra roxa aqui, a primeira barra, está mostrando a taxa de detecção. No caso do trait 2, está essa barra verde. E aqui a gente utilizou valores diferentes de herdabilidade, onde o trait 1 tem uma herdabilidade de 0,3 e o trait 2 uma herdabilidade de 0,6. Então, é esperado que haja essa diferença aqui. E no caso univariado, é a mesma coisa, só que só um dos traits foi utilizado para simulação, para análise. O intrigante dessa figura aqui, quando a primeira vez que eu olhei, eu achei estranho o resultado, mas eu fui pensar com relação à hipótese testada na análise multivariada. Contrário do que muitas vezes a gente pensa, a análise multivariada aqui, ela testa a hipótese de que aquele SNP, ele é significativo para pelo menos um dos traits, e não a hipótese de que ou zero ou múltiplos, ou no caso que a gente tem dois traits, a hipótese testada não é se nenhum se a gente não tem nenhum SNP associado com aqueles traits, ou se todos são associados ao mesmo tempo. Ou seja, se pelo menos um dos QTNs, se pelo menos um dos traits estiver associado com aquele SNP, a gente vai detectar isso significativo numa análise multivariada também. E por isso que, como a gente pode ver na coluna multi e essa uni aqui, eles são bem parecidos, porque no geral, sempre que a gente detectou em uma análise multivariada um valor significativo, um SNP significativo, ele também foi significativo na análise multivariada. Outra observação é que, no geral, a análise multivariada ela foi pelo menos igual à análise univariada. Em muitos casos, ela foi superior, como dá para observar nesse caso, nesse exemplo aqui, por exemplo, ou aqui. Aqui a gente tem o trait esse roxo, onde o trait de baixa herdabilidade, ele tem uma detecção bem menor, bem menor do que na univariada, do que no multivariado. Por outro lado, o trait com alta herdabilidade, ele teve uma taxa parecida. Então, ou seja, quando a gente tem uma situação de LD e pleiotropia, o modelo multivariado ele vai ser pelo menos tão bom quanto o univariado no que se refere à taxa de detecção do QTN. Outra observação é que se a gente comparar aqui o caso da pleiotropia, que está nessa... Eu espero que vocês possam ver meu mouse movimentando aqui. Eu tenho essa verde aqui. Bom, eu comentei sobre a detecção de um SNP próximo ao QTN controlando o trait 1, próximo ao QTN controlando o trait 2, e esse verde mais claro é onde, nos dois casos, a gente detectou o SNP significativo. Se a gente comparar o caso da pleiotropia e o caso de um alto LD, que é de 0,98, o R quadrado, se a gente comparar com o caso dos SNPs, dos traits independentes, a gente vê que
no geral, quando a gente tem alto LD, o univariado detecta os QTNs numa taxa parecida, ou seja, nesse caso de pleiotropia e no caso de LD, ambos foram maiores do que no caso dos traits serem independentes. Como eu comentei, a gente trabalhou com a ajuda aqui do Peter Bradbury lá em Cornell. Implementei, foi a primeira coisa que eu fiz no laboratório, a gente implementou esse método de WOS multivariado, modelo stepwise. Não está disponível no Tassel ainda, ele está para testes, a gente tem disponível, mas a gente está trabalhando em escrever esse paper. E um outro trabalho que tá mais na linha do que eu coloquei como título, que é de fato estudar a correlação, é uma colaboração que eu comecei com o Emanuel e o Caio principalmente. Eu coloquei o time aqui da Exalc que está trabalhando aí, ajudando bastante. O professor Augusto ajudou bastante em começar esse trabalho. A gente está em desenvolvimento, mas é um trabalho muito interessante. O Emanuel veio passar um tempo aqui na Universidade de Illinois, no laboratório do professor Lipka, e aí eu propus essa ideia, ele achou interessante. Depois daquela parceria bacana lá com o Caio, eu convidei para participar desse trabalho, então a gente está desenvolvendo, e é um trabalho que a gente tem boas expectativas com esse trabalho, está explorando arquitetura genética e vai ver as influências da correlação e arquitetura genética no seleção genômica multivariada. Mas é um trabalho que está sob desenvolvimento ainda. Finalmente, eu gostaria de agradecer o laboratório do professor Lipka, as pessoas que fazem parte do projeto no qual eu trabalho, dessa grant da NSF, onde a gente estuda arquitetura genética. O Patrick Brown está na Universidade Davis, Sarah Hake em Berkeley, a doutora Andrea Evelyn no Donald Danforth Center. Como eu falei, o Peter Bradbury foi uma grande ajuda na implementação daquela análise. A professora Candice Rush na Universidade de Minnesota, e o Rafael também pelas sugestões no desenvolvimento do pacote. E, obviamente, eu não poderia deixar de agradecer ao professor Magno, que foi quem me ajudou bastante a começar nessa linha de desenvolvimento. O professor Daniel, com quem eu aprendi a fazer simulação e aprendi um pouco de multivariada. E o professor Patrick Brown, por ter me dado a oportunidade de começar na seleção genômica e na GWAS também. Com isso, eu sinto-se à vontade para possíveis perguntas. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Samuel, aí pelo seu tempo, por sua apresentação. Pessoal, fique à vontade para fazer perguntas, pode escrever pelo chat ou abrir o microfone e fazer perguntas diretamente para o Samuel. Enquanto isso, Samuel, teria duas perguntas para você. Assim, ao longo dos anos, eu fui vendo que a aversão vamos dizer assim, do pessoal mais melhorista foi diminuindo pela simulação, né? Antes falavam em simulação, isso é absurdo, isso não tem nada a ver, não representa a vida real. O que você acha que melhorou nos aspectos de simulação nos últimos anos, que hoje, ou foram os melhoristas que mudaram, que se tornou assim mais próximo, mais interessante? A simulação para o melhorista. Eu acho que foi um pouco de duas coisas. Primeiro, que hoje a gente tem ferramentas que são bem mais fáceis de utilizar. Como eu mostrei naquele exemplo rápido ali, você consegue simular 1000 experimentos em questões de segundos, o que não era o caso antigamente. E é bem acessível um pacote do R. Há outras ferramentas para simulação que também são bastante acessíveis. A questão do Big Data também, hoje você tem
uma quantidade de dados enormes e ao contrário do que se pode pensar, se pensar, hoje tem muitos dados, eu não preciso simular. Acontece que quando a gente simula, a gente conhece a arquitetura genética, tudo que a gente está simulando, então a gente pode representar aquele conjunto de dados que a gente tem, simplificando alguns pontos ali e estudar as possibilidades para serem aplicadas naquele conjunto de dados reais que a gente tem. Por outro lado, eu também acho que a mentalidade ela foi mudando, as pessoas, eu acho que hoje eu já vejo muitos melhoristas novos, bastante com a cabeça bastante aberta para a questão da utilização de ferramentas estatísticas e computacionais. Legal. Segunda coisa, eu fiquei bastante curioso. Você comparou seus resultados contra o AlphaSync, que hoje é tido como um benchmark, né, um standard de simulação dentro de melhoramento. E você comentou que o seu pacote teria umas features adicionais. Você poderia comentar aqui o que o seu traria de vantagem em relação ao AlphaSync? Vantagem, bom, embora eu acho o nosso pacote bem simples e bacana de utilizar, certamente há outros pacotes muito bons que também devem ser utilizados. Eu confesso que não conheço o Alpha assim tão a fundo para saber todas as coisas que ele faz. No entanto, a simulação, a principal diferença, a principal característica que pode ser simulada no nosso pacote é essa spurious pleiotropy, ou essa possibilidade de várias situações de LD, inclusive eu acho que esse LD indireto é um LD que é menos, que a gente pensa com menos frequência quando a gente fala em LD. Então, acho que essa é uma coisa interessante. Outra coisa é que tem uma série de possibilidades com relação aos outputs. Você pode exportar para vários, utilizar no Gemma, utilizar no Tessel. Ele utiliza Plink Files, VCF, bem generalista. Legal, bem interessante. Uma das coisas que eu lembro, assim, eu posso estar errado, mas uma das conversas que eu tive sobre o AlphaSync, né, com alguns dos programadores do AlphaSync, falaram que eles consideram que a pleiotropia ela está presente na maioria das correlações. E realmente, acho que o seu pacote traz esse diferencial, pelo que eu lembro das conversas. Tipo, na mente, né, do programador, essa era a única origem de uma correlação real. E aí é uma coisa um pouco estranha, né? Pelo menos no meu ver. Eu acho que pelo menos eu acredito que a sua filosofia está um pouco mais flexível, né? Às vezes pode ser por uma característica verdade uma coisa, para outra, enfim, né? Eu não vou me arriscar a falar assim, que o nosso pacote faz isso e o deles não faz, porque eu não conheço tão a fundo, mas, como eu disse, não é porque eu criei o pacote que ele é a única ferramenta que deve ser utilizada. Tem outras que podem ser melhores até, no entanto, para a gente tem sido bastante útil. A gente tem já mais de mais de 4.000 pessoas fizeram o download e tem tido um feedback bem legal. Tem sido uma experiência bem boa. A gente está experimentando com algumas outras possibilidades, inclusive com a possibilidade de simular VQTLs também, QTLs que controlam a variância. Uhum. E tem algumas outras possibilidades aí que a gente está explorando e possivelmente vai disponibilizar em versões mais futuras. Legal. Pessoal, fique à vontade se tiverem perguntas. Samuel. Fala. Caio, Tá. Tudo bem, Samuel? tudo Saber bem? se o áudio está escutando. Primeiro, parabéns pela apresentação, pelo trabalho, muito boa apresentação.
linha de pesquisa, o pacote e tudo mais. Eu tenho mais uma pergunta em relação à GWAS multivariada. Se está sendo muito usado com inferência bayesiana, se trago alguma vantagem. A gente vê muito artigos de inferência bayesiana em seleção genômica, essas comparações, mas em relação a modelos preditivos, né? De Bahia a gente consegue explorar algumas vantagens usando a posteriori e tudo mais. Em GWAS, tem observado essa comparação? Tem alguma vantagem sobre isso? Olha, Caio, eu já encontrei pacotes, não necessariamente pacotes do R, mas softwares que utilizam métodos bayesianos, principalmente para humanos. Uma vez me deparei com eu tentei utilizar ele em plantas, mas não tive resultados legais. Eu arrisco dizer que em seleção genômica, a utilização, essa comparação de métodos bayesianos com métodos frequentistas, como modelos mistos, ela é bem mais frequente do que nos modelos de GWAS. Mas ainda há alguns métodos bem interessantes saindo aí, e embora pareça um pouco superpopulada essa área de pesquisa, ainda sai, volta e meia, sai bastante coisa interessante. Perguntas? Pessoal, fique à vontade, nós temos mais alguns minutos. Samuel, né, a gente vê desde as primeiras tentativas aí de GWAS para os modelos mais simplistas que tínhamos, né, e os naive models até hoje, o que a gente já está chegando com integração multi-trait, covariáveis ambientais, né, passando, acho que no meio do caminho o Ed Buckler sugeriu a matriz de parentesco, enfim. O que você acredita que seja o próximo passo de incorporação de informação em modelos de GWAS? Olha, até um trabalho que a gente está... Esse é mais no sentido de grant do que de propriamente um paper no momento, mas a gente tem explorado a utilização de machine learning para integração de high throughput phenotyping, né? Com GWAS. Eu não sei se está exatamente no sentido da sua pergunta, mas eu acho que a tendência é utilizar... Eu falei aqui dei exemplos aqui de dados multivariados com 2 características, com 3 características, mas eu acho que a tendência é começar a integrar dados longitudinais, dados high throughput phenotyping mesmo, de forma que a gente tenha big data, tanto no lado das variáveis resposta, quanto das variáveis que explicam. Fantástico, legal. Eu também acredito na mesma... Tem que trazer um certo balanço entre observações e parâmetros a serem preditos, né? Legal, interessante. Pessoal, mais alguma pergunta? Algum comentário? Nada? Samuel, gostaria de fazer mais algum comentário, alguma coisa? Como é que estão as possibilidades de estágio, de trabalho aí nos Estados Unidos? Olha, agora está uma dúvida, né? A gente acabou de ter eleição e tem a questão do coronavírus. O Emanuel mesmo, quando esteve aqui no finalzinho, ele já foi prejudicado pela pandemia, porque teve que trabalhar em casa, então né, diminui essa interação. Para quem trabalha com simulação ou com análise de dados, ainda isso não é um grande problema, mas fica aquela dúvida, a gente não sabe como as coisas vão ser, principalmente a partir do ano que vem. Mas o laboratório do professor Lipka é um laboratório muito bom de trabalhar. Eu comecei a interagir com o laboratório dele, na verdade, desde que eu vim para a Universidade de Illinois. Eu trabalhei durante 2 anos
em um projeto de High Throughput Phenotyping e outro de Water Use Efficiency, com sorgo. E fazendo, tanto sendo responsável pela parte de campo, quanto trabalhando com GWAS. Então, nesse período, enquanto eu comecei o meu pós-doc, meu primeiro pós-doc aqui, o professor Patrick Brown foi para a Universidade de Davis e eu acabei ficando sozinho aqui, sendo responsável pela pesquisa aqui com sorgo. E aí tive, nessa interação, conhecendo o professor Lipka, acabei entrando para o laboratório dele. É um laboratório muito bom para pesquisa, sempre aberto. O limitante é a bolsa, né? Quem tem bolsa é um ótimo lugar e a gente sempre tem pessoas visitando e embora ele seja um professor novo, é um lugar que eu super recomendo. Eu tive outras possibilidades, trabalhar com professores mais conhecidos, mas em momento algum me arrependo de estar trabalhando com o professor Lipka, porque a gente está crescendo junto aí. Legal. Muito bom, Samuel. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela sua apresentação, compartilhar com a gente o seu trabalho, o seu conhecimento. Sucesso aí nas próximas etapas, nos seus artigos aí, e com certeza eu vou dar uma fuçada nos seus pacotes, que pareceram bem legais, bem interessantes aí. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço e tendo alguma dúvida, alguma sugestão aí, por favor, entre em contato. Fantástico, gente. Bom, a gente encerra o seminário aqui, seminários do Departamento de Genética. Sexta-feira que vem nós teremos outro. Vai ser com o professor Júlio César do Vale, professor da Universidade Federal do Ceará, que no momento faz seu sabático aqui na Exalc. E ele vai falar um pouquinho sobre simulação também. Então, ele vai trazer alguns resultados que ele está tendo com simulação em seleção genômica, com o melhoramento populacional em milho para programas de longo prazo. Então, bem interessante aí, não deixem de acompanhar. Mas, gente, obrigado pela audiência de todo mundo aí, obrigado, Samuel, novamente. Bom final de semana para todos. Até sexta-feira que vem.